Pai Senhor, Igreja, no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 3 e 4, diz a seguinte mensagem: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos nós conhecemos esta história, estamos a falar de Saulo de Tarso, que perseguia cristão. Mas é este o ponto que eu hoje quero conversar, porque hoje de manhã o Espírito Santo me levou a este ponto de vista, porque é que muito cristão se desvia do caminho e porque é que muitos não se convertem. Se formos analisar a história de Saulo, de Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Está aqui em Romanos capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: Digo que, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E se formos aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 14, diz a seguinte: E a minha nação exercia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E nós sabemos que ele não exercitava a educação dele. A Bíblia prova que ele conhecia a lei. A Bíblia prova que Paulo, desde pequenininho que cresceu, que conheceu a lei, sabia o que era o cristianismo, que hoje chamamos o cristianismo, não é? Mas a Bíblia fala que ele servia uma outra nação, a um Deus pagão. Ele perseguia cristão. O que é que eles querem que chegar aqui a este nível? É que ele via o mau exemplo de servos de Deus naquela altura, os fariseus. Eles viam os maus exemplos, que dentro da igreja, se vestia dentro ou fora da igreja, neste caso, eles se vestiam a servos, a sacerdotes que serviam um Deus vivo, mas não davam o melhor exemplo. E isso traz revolta hoje em dia a quem não crê, a quem não serve a Deus. Conhece pessoal que é de igreja, conhece servos de Deus que dentro da igreja são de Deus, são os santinhos, mas cá fora não dão o melhor exemplo. Mas o mais interessante é que quando Deus chama, e como foi provado ali desde o ventre da sua mãe, que Paulo é chamado, desde o ventre da nossa mãe, que eu e você somos chamados, vimos que foi preciso de Paulo ter um encontro real com Jesus. E está escrito lá em Atos que ele, conforme ia a caminho de Damasco para perseguir o cristão, ele teve um encontro. Saulo, Saulo, porque me persegues? E a minha pergunta é, você que está no outro lado da tela, por que perseguem ou por que não aceitam que é Jesus que salva? Eu não vou na igreja porque eu conheço tal fulano da igreja e dentro da igreja diz amém, diz glória a Deus, mas verdadeiramente não serve a Deus, dá um mau exemplo fora da igreja. Eu se eu me sentar com ele para conversar, eu só falar mal do irmãozinho. Se eu for a uma loja de roupa ou for para a praia, nesta altura, principalmente aqui na Inglaterra, que é um verão, está começando o verão, né, o nosso verão de Inglaterra, não dá o melhor exemplo como se veste, com comportamentos, tipo de conversas. Eu, não. Mas recorde-se, não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é a sua esposa, não é seu filho que lhe vai salvar. É Jesus Cristo que salva. Nós só somos os instrumentos. Nós só somos aqueles que é para trazer e falar do Evangelho. Infelizmente, nos últimos tempos, o Evangelho está se enfraquecendo. Infelizmente, ultimamente, o Evangelho tem sido escandalizado por maus exemplos, não só de obreiros, não só de obreiras, não só de pastores, mas de lideranças, de louvores, levitas do Senhor, como nós temos visto ultimamente no mundo gospel, né? Que tem dado um muito mau exemplo para uma sociedade que anda aparecendo. Então, você que está no outro lado que não conhece Jesus Cristo,
se entregue a Deus, não ao homem. Você pode ver um mau exemplo, porque nós somos de homens, somos falhos, somos pecadores, somos de carne. Mas acima de tudo, olhe para a cruz, olhe para o maior sacrifício. Hoje vivemos os momentos da graça. O que é os momentos da graça? É um favor não merecido. Mas foi esse favor que a gente não merece, que foi um ato que nos leva a caminho da salvação. Então entregue o seu caminho a Jesus. Amém? Deus abençoe.